queridos, bora dar prosseguimento, bora dar continuidade aqui, questão 138 do Enem PPL 2025, bora lá, tá? Em uma palestra, um veterinário, blá, 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 eu vou resumir para vocês esse textinho aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, ele basicamente tá falando o seguinte, dois produtores, produtor 1, produtor 2, cada um tem um rebanho inicial de 100 bovinos, cada um tem 100 cabeças de gado, só que o produtor 1, ele vai usar um método de inseminação artificial. O produtor 1, basicamente, ele vai pegar o gado dele, vai usar umas paradinhas no gado dele ali, para tentar crescer um pouco mais rápido, né? O suco, para crescer mais rápido. O produtor 2 não usa nada, ó, 100% natural. Então, vai crescer, mas vai crescer em menos taxa, em menos tempo, né? Basicamente, vai demorar mais para crescer, resumindo. E aí, o cara montou o gráfico é esse daqui, tá bom? Tá? Daqui a pouco a gente dá uma analisada no gráfico. E ele falou o seguinte, ambos os rebanhos, eles vão crescer, mas vão crescer em crescimento linear. Daqui a pouco eu trato com vocês um pouquinho melhor sobre o que é o crescimento linear, sobre o que é a variação linear. Variar é algo linear, tá? Vamos lá. Para comparar o crescimento populacional desses dois rebanhos, o veterinário calculou a razão entre as taxas de variação das funções que descrevem a evolução de animais do rebanho 1 e do rebanho 2. Eu vou chamar da taxa de variação do rebanho do produtor 1 de alfa 1, a taxa de variação do produtor 2 de alfa 2. Basicamente, é a taxa de variação da função afim. Ah, mas isso aí eu estudei, tá, beleza. Mas vamos tentar entender melhor o que essa bagaça significa? Tá bom? Vamos lá. Linear. O que é algo linear? Vamos, que eu falei pra vocês que eu ia explicar isso aqui pra vocês, né? Então eu tenho que explicar. Linear. Vamos pegar esse espaço que tá vazio. Crescimento linear. Crescimento ou redução linear, sei lá, né? Porque pode tanto aumentar quanto diminuir linearmente. Mas o que significa linear? Significa basicamente o seguinte, que você vai ter, para cada determinada intervalo no eixo X, você vai ter o mesmo intervalo no eixo Y. É como se fosse já algo pré-estabelecido. Sempre que aumentar 2 unidades no eixo X, vai aumentar 3 unidades no eixo Y. Não importa, eu posso pegar qualquer ponto aqui dessa reta em que esteja variando 2 pontos aqui no eixo X. Aqui eu posso ter certeza que vai ter variado 3 pontos aqui no eixo Y. Posso pegar um ponto aqui, ó, variar aqui, ó, em cima, 2 pontos no eixo X. Vai ter variado aqui 3 pontos no eixo Y. É basicamente isso. Sempre a taxa de variação ela é constante. Entendeu? A taxa de variação é constante. O melhor exemplo que eu tenho para te dar para explicar melhor sobre funções lineares é a função lá da parte da cinemática, aquela função do S mais S0 mais VT. Repara, qual que é a grandeza que está sendo analisada nessa função aqui, basicamente? O que é fixo, o que é variável? Nessa função aqui, o variável é o espaço final e o tempo. O tempo é variável. Obviamente, o tempo é variável. Eu posso ter lá, contar quantos segundos eu quiser contar de movimento, né? Porque essa função analisa o movimento. Então, o tempo está relacionado ao tempo de movimento do móvel, da partícula. Então, eu posso contar quantas vezes, o tempo que eu quiser, determinar para essa partícula. Então, o tempo é variável. A velocidade ela é constante, a velocidade é um valor fixo. Então, isso aqui, o S0 também, o espaço, de onde ele sai, não tem como variar. Então, isso aqui é fixo, variável e variável. Então, é um valor S variando em função de outro valor que está variando também, em função do valor t. Então, é a função de S em função de t igual a S0 mais V vezes t. Só que repara o seguinte, o que faz variar nessa função é a velocidade. Qual que é a taxa de variação nesse caso aqui? É a velocidade, você concorda comigo? Porque o que faz é a pessoa andar, o que faz a pessoa aumentar essa posição aqui, o que faz ela variar a posição dela, o que faz ela aumentar essa posição aqui conforme o tempo vai passando, conforme você vai passando no eixo X, porque isso aqui, o T é o eixo X, o S é o eixo Y. S de T, deixa eu colocar o S de T aqui. A taxa de variação, nesse caso aqui, é a velocidade. Entendeu? A taxa de variação é a velocidade. E por que a taxa de variação é a velocidade? Porque é a velocidade que faz com que ele se movimente e altere o espaço em que ele está conforme o tempo de deslocamento. Então, conforme ele vai andando aqui também vai mudando. Tá bom? Então, é a taxa de variação. É o que faz variar aqui e vai variar aqui, beleza. Só que repara, nessa equação aqui na função do primeiro grau,
eu falei para você que isso aqui é constante. Ou seja, se você quer constante, basicamente, vamos supor aqui um crescimento de 2 metros por segundo. Pô, beleza, 2 metros por segundo de crescimento. Pô, isso quer dizer o quê? Que a cada vez que eu pegar nesse gráfico aqui, vou traçar uma reta aqui, beleza? Vou traçar alguns pontos. 1, 2, 3 e 4. Perfeito? A cada vez aqui que eu pegar 2 metros em 1 segundo. Beleza? Ou seja, essa taxa de variação aqui, ela basicamente, por ela ser linear, o ser algo linear significa o seguinte: a cada 1 segundo aqui, qualquer 1 segundo que eu pensar aqui, qualquer 1 segundo que eu marcar aqui, ó, marquei 1 segundo aqui de variação. A variação no eixo Y, nesse intervalo que eu acabei de marcar, vai ser de 2. Aqui eu marquei 1. Marquei 1 aqui, um intervalo de 1. A variação no eixo Y, nesse intervalo aqui, essa variação aqui vai ser 2. A variação para mesmos valores, então é isso que significa ser um crescimento linear. Para mesmos valores de variação no eixo x, você consegue, para mesmos valores de variação no eixo x, você consegue ter mesmos valores de variação no eixo y. Entendeu? É isso, basicamente, né? Ah, peguei aqui, ó, 1. Então aqui tava aqui inicialmente, aí foi para cá. Aqui eu te garanto que aqui é 2, porque aqui foi 1, aqui vai ser 2. A variação é a mesma, a taxa de variação ela é a mesma. Isso que significa ser linear. Uma taxa de variação constante, constante, constante. Ah, Lucas, por que a parábola ela não tem uma taxa de variação constante? Eu poderia usar basicamente também o mesmo exemplo ali da cinemática, né? S igual a S0 mais E0t mais AT quadrado sobre 2. Porque basicamente você vai ter duas taxas de variação variando, né? A velocidade varia o espaço, vai variar aqui, só que ela não entra aqui nessa equação. E a aceleração vai variar também. Não vai variar não. Mas a aceleração é uma taxa de variação da velocidade e a velocidade é uma taxa de variação do espaço. Então você tem uma taxa de variação atuando em outra taxa de variação. Então não é uma situação direta. Entendeu? Não é algo direto. A aceleração vai influenciar na velocidade para a velocidade vai influenciar na aceleração. Aqui não. Aqui é linear. Aqui é linha reta, irmão. Aqui, ó, a velocidade, a velocidade, ela afeta, ela influencia diretamente aqui no espaço, né? Influencia diretamente. A taxa de variação, ela influencia diretamente aqui no eixo Y. Entendeu? É isso, basicamente, né? E como eu falei, né? Para cada mesma variação no eixo X, você tem a mesma variação no eixo Y. Não importa qualquer ponto que eu pegar essa reta aqui, ó. Se aqui for delta X, aqui vai ser delta Y. Se aqui eu peguei uma variação aqui de delta X, aqui vai ser delta Y. Porque a taxa de variação ela é constante, é a mesma, tá bom? É isso. Perfeito? Então, bora lá para a questão, né? A questão ela que é o quê? Tem que descobrir a taxa de variação alfa 1 e a taxa de variação alfa 2. Perfeito. A gente sabe que é um crescimento linear, então a taxa de variação ela é constante. Então qualquer ponto que eu pegasse aqui dessa reta aqui, qualquer pontinho aqui que eu pegasse, eu saberia que me daria a mesma taxa de variação. Claro, se eu pegasse também as correspondências, né? Então, tipo assim, pegar aqui a variação no eixo X aqui, basicamente daqui até cá, perfeito? Para correspondente, para variação do eixo Y correspondente, né? Pegaria essa daqui, que é essa daqui que é a variação do eixo Y correspondente. Perfeito? É isso, tá? Então vamos lá. Qual que é a variação no eixo Y para o produtor 1? Qual que é a taxa de variação do produtor 1? Qual foi a letra que eu coloquei para a taxa de variação? Alfa 1, né? Misericórdia. Alfa 1 do produtor 1. Alfa 1 é a taxa de variação. Taxa de variação, para a gente calcular, como eu falei, delta Y sobre delta X. Perfeito? Então, foi de 0 a 5. E aqui foi de 100 a 25. Então, aqui variou 25. Então, variou 25 em 5. Então, varia a cada 1. Então, varia 5 para cada 1. Então, para cada 5 unidades que varia aqui no eixo Y, vai variar uma unidade aqui no eixo X. Então, se eu achar aqui que aqui variou uma unidade, aqui vai ter aumentado 5 unidades. Beleza? Então, por exemplo, aqui está 125, né? Se eu aumentar uma unidade aqui, ó, aqui no eixo Y já vai ir para 5 mais 5 unidades. Então aqui já vai ser para 125 mais 5, 130. Entendeu? É isso que é o crescimento linear. A variação é a mesma. Aí, beleza, aqui eu aumentei mais um. Beleza, aumentou mais um aqui, então aqui vai aumentar mais 5. Então aqui já vai para 135. É essa que significa taxa de variação constante. A variação é a mesma. Para mesmas variações no eixo X, você tem mesmas variações no eixo Y. É isso que quer dizer, tá bom? Então, essa aqui é o alfa 1 e
o alfa 2 a gente consegue calcular da seguinte forma. Ah, Lucas, mas eu não tô vendo essa reta aqui ela ficar inclinada, eu não tô vendo essa reta variar. É porque é bem discreto, porque vai de 100 a 103, a variação é de 3 unidades. Então a variação no eixo Y ela é bem discreta. Então, a variação no eixo Y ela é de 3 unidades. A variação no eixo X, Lucas, a variação no eixo X vai de 0 a 12, né? Nesse intervalo que ele variou de 0 a 3 aqui no eixo Y, você repara que ele teve uma variação no eixo X de 0 a 12, então ele variou 12. Então, delta Y sobre delta X para calcular o alfa 2, delta Y3, delta X2, dá 1 quarto. 1 quarto igual ao alfa 2. Então a gente só sabe, só colocar aqui, ó. Alfa 1 é 5, alfa 2 é 1 quarto. Aqui a gente faz uma divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela vez da segunda, dá 20. Letra A. Perfeito? Essa gabarito é esse daí. Eu espero que vocês tenham entendido. E nos vemos na próxima aula, né? Na próxima resolução.